guys! Eu me chamo Erika Rodrigues e serei sua teacher nesta aula do 7º ano. Vem comigo! Como está aí na tela o conteúdo da aula de hoje, nós iremos falar sobre entrevistas, pronomes pessoais, pronomes interrogativos, pontuação e contração verbal, que é a verb contraction, tá ok? Mas em primeiro lugar, o que é a entrevista? Que gênero textual é esse? Então, a entrevista é um gênero jornalístico caracterizado pela alternância de perguntas e respostas, que reproduzem tão fielmente quanto possível uma conversa entre um entrevistador e um entrevistado. Então, o gênero entrevista ele pode ter duas finalidades. Quais são essas finalidades? Dar a conhecer a opinião de uma figura pública sobre um tema da atualidade. Esta opinião pode ser importante por duas razões. Quais são essas razões? Porque o tema é relevante e universal, ou porque a entrevista tem relevância especial por sua conduta histórica. Em relação ao tema em questão, dar a conhecer também a importância de uma personalidade, instituição ou circunstância, embora sendo do conhecimento geral, tenha vindo a assumir pelo seu trabalho um impacto ou relevância para que justifique sua divulgação. As entrevistas elas podem ser de dois tipos. Quais são esses tipos? Ela pode ser uma entrevista oral, como pode ser uma entrevista escrita também. Para todas as entrevistas, é fundamental a elaboração de um guião que oriente um processo de entrevista. Este guião é justamente as perguntas que o entrevistador vai fazer ao entrevistado. Aí na tela para vocês eu tenho um vídeo que vai mostrar um pouquinho sobre essas características da entrevista. Vamos a ele? This is my house. It's not big, and it's not small, but I like it. 3 people live here. This is Matt. Hi, I'm Matt. This is David. Hello, my name's David. And that's me. Hi, Helen. Pleased to meet you. So there are 3 people, but there are 4 bedrooms. So today is interview day. What's your job? I'm a jazz musician. Really? What do you play? The drums. But he's very quiet. And friendly. No dogs. Sorry. £150 a month. Great. No. £150 a week. Sorry. Where are you from? Edinburgh, but my job's in Oxford. Good. This is a nice house. Thanks. We're happy here. Okay. Okay, and Cigarette? I don't smoke. We don't smoke. Do we? No. We don't smoke. Oh, Sorry. This is terrible. Who's next? Her name's Jane. She's number 8. She's the last. So, Jane, tell us about yourself. tell you what. Anything? I'm from Brighton. I'm a drama teacher. I don't smoke. I like films.
Good food. Good food. Yeah. Italian, French, Chinese. Do you cook? Yes, I'm a very good cook. Do you have a dog? No. Cat? No. No animals. Do you play the drums? No. The trombone? Violin? Saxophone? Nothing. That's great. Jane, it's your room. Fantastic. When can you move in? Next week? This week? Tomorrow? Sure. Welcome to 53 Blackwood Road. Thank you. Thanks a lot. So now, there are 4 of us. There are 4 people in the house now, and I'm very happy. And Jane? Well, we all like her. Morning, everybody. Conforme vocês puderam notar no vídeo, eles estão fazendo uma seleção, eles estão entrevistando pessoas para fazerem a divisão da casa a qual eles moram. Como mostra lá, tem um quarto que está sobrando e eles querem mais uma pessoa para que haja a divisão das contas da residência. Então, é muito comum em países norte-americanos essa questão de pessoas elas se juntarem e alugarem quartos para pessoas que não são da mesma cidade. Então eles estavam analisando o perfil de cada candidato. Uma entrevista ela também tem essa função de analisar o perfil, que é comumente usado nas entrevistas de emprego. Quando você faz uma entrevista de emprego, teu perfil está sendo analisado para ver se encaixa naquela vaga disponível, como no caso era a vaga do quarto. Aí na tela para vocês eu trouxe um guião que pode ajudar vocês a formularem perguntas. É um friendship according to, então é um acordo de amizade. Então, what does it mean to be a friend? O que significa para você ser amigo? What makes a good friend? O que faz de você um bom amigo? Who was your first friend? Quem era o seu melhor amigo, ou quem é ainda. Então você pode fazer, deixo isso como desafio para vocês tentarem fazer com um amigo de vocês, lembrando que a gente está no momento de não contato físico. Vocês podem fazer essa entrevista usando as tecnologias, você pode usar o Skype, você pode fazer uma conferência pelo WhatsApp. O importante é vocês estarem treinando. Então a língua inglesa, ela está no nosso dia a dia, e às vezes a gente nem sente. Então tá aí para vocês, eu deixo para vocês essa dica para vocês treinarem, tentarem fazer em inglês em casa. Então depois você dá um pause no vídeo, tenta fazer ou faz um print da tela para ver como é que você responde, para você treinar o seu inglês também. Para vocês aí, eu trouxe, como vocês podem ver na tela, eu trouxe um novo modelo de entrevista, a Job Interview. O que seria uma entrevista de emprego, mas vocês vão se surpreender com o desfecho desse vídeo. Amy, it says you are trained in technology. That's very good. Are you adept at Excel? No. PowerPoint? No. Publisher? Not really. Exactly in what area of technology are you proficient? Snapchat, Pinterest, Instagram, Vine, Twitter. You know the big ones. I'm surprised you didn't say Facebook. That's for old people, like my parents. That's funny. Well, Amy, when you're working for me, you have to have those kind of research skills because I'll send you things for you to comb through and get the answers and send them to me. So for that, you got to be really good at technology. For stuff like that, no problem. I'll just ask Siri. You'll just ask Siri? You know, Siri tell me this, Siri find me that. We're all good at getting you the answers. Tell Siri I want you ready to go at 8 sharp each and every morning. I don't understand What don't you understand? what you just said.
You don't understand be ready to go? No. You said 8, right? Yes. 8, like, in the morning 8? Yes, in the morning. Yeah. That kind of doesn't work for me. Who gets up at 8? I do. I Skype with my French boyfriend in Paris until like 3 in the morning. I don't even get to Starbucks until like 10, where I order my grande chai tea latte, 3 pump skim milk, light water, 2% foam, extra hot but not too hot. So if it's okay, I work best in the morning at 10:45. Wow. Amy, I don't think we're going to be a good fit. Why are you so negative? I can sense your hostilities, and right now I am not feeling very safe. I've been here for over 5 minutes, and the only nice thing you have said to me was nice resume, which I typed all night for this meeting with you. You've given me no guidance, no validation, no encouragement, no supervision. Is there an HR director somewhere? HR director? Yes, I need to speak to someone. I may have to take off today as a mental health day. Take the day off. Amy, look at me. You don't work here. Are you firing me? Okay, yes. Como vocês viram no vídeo, é uma entrevista de emprego bem inusitada. Vocês acham que vocês conseguiriam um emprego usando daquela forma? Quais dasquelas tecnologias que ela domina, que vocês dominam também, que está no dia a dia de vocês? Então, como eu falei para vocês, o inglês ele está inserido no dia a dia de vocês e às vezes vocês nem notam. Então, o Snapchat, o Facebook, o Instagram, tá ok? Então, isso é para provar que a gente tem contato com outra língua, principalmente no ramo das tecnologias, no qual vocês estão inseridos e estão inseridos muito bem. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre grammar, sobre gramática. Aí na tela para vocês eu trouxe os personal pronouns, também chamados de subjective pronouns, porque eles recebem esses nomes, porque são os pronomes pessoais, os pronomes sujeitos, eles nas frases assumem a função do sujeito. Só remember que vocês já viram esses pronomes another year em outros anos, tá ok? Então quais são eles? É I, you, he, she, it, we, you e they. Quero chamar a atenção de vocês, só para vocês recordarem sobre o it. O it ele é classificado como um pronome que não é atribuído a pessoas, ele é usado com animal e objeto no singular, quando eu tenho apenas um. Se esse animal, se esse objeto estiver no plural, eu vou substituir pelo they, tá ok? E falar também da terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, que em alguns tempos verbais, quando a gente vai usá-los na frase com um verbo, eles recebem umas alteraçõezinhas. Mais para frente vocês irão ver essa diferença. Aí na tela para vocês nós temos alguns exemplos do uso dos subjective pronouns ou dos personal pronouns. Então vocês leiam, treinem e lembrando sempre para vocês que um pronome pessoal ou pronome sujeito, ele pode substituir o nome de uma pessoa em uma oração, em uma frase, tá certo? E na tela para vocês os interrogative pronouns ou pronomes interrogativos, que são aqueles pronomes que são usados para eu fazer perguntas em inglês. Então nós vamos ver o who, when, whose, what, which, how, when, where e o why. Quero chamar a atenção para vocês sobre o why, depois eu vou explicar. Então, interrogative pronouns. Qual é o seu uso? Eu tenho pronomes que eu uso com pessoas. Quais são eles? O who, ele significa em português quem, e a ênfase dele é o sujeito, ele é o sujeito da oração. Então, who is that girl? Who is that girl? Quem é aquela garota? Eu tenho o one, que também significa quem, só que diferente do who, ele é o objeto da oração, ele não é o sujeito, ele não pratica essa ação, tá certo? Então, ó, about one, where are you talking? About one, where are you talking? Então, sobre quem vocês estavam falando. Então, sobre quem? Então, não é
o sujeito ele passa a ser o objeto da ação. E eu tenho o use, que significa em português de quem, e ele estabelece uma relação de posse, de que algo é de alguém, de que algo pertence a alguém. Whose car is that? Whose car is that? De quem é aquele carro? Então, observem aí que nós temos uma relação de posse. Continua aí na tela de vocês os interrogativos pronomes. Então, vamos falar do what agora. What pode ter o significado de o que. What is that thing on the table? O que é aquilo em cima da mesa? What do you do? Quando eu me refiro à ocupação, o que você faz? What do you do? I'm teacher, eu sou professora, tá certo? Também tem o pronome que eu posso usar com pessoas ou com coisas. What, de uma maneira geral, aquela clássica frase que nós aprendemos. What is your name? What is your name? Qual é o seu nome? Eu tenho which, que significa qual também. Quando você vai fazer uma opção, você vai escolher algo específico. Which of those trousers do you want to wear? Qual daquelas calças você gostaria de usar? Então, tá te dando uma opção. Eu tenho who, eu tenho what, eu tenho whose e eu tenho which. Como sujeito, sem o uso do do, do das ou do did, que são verbos auxiliares. Do e das, simple present, did, simple past. Então, who lives in that house? Quem mora naquela casa? What happened to her? O que aconteceu com ela? Whose watch broke? Quem quebrou o relógio? Which hat fits best? Quais dos chapéus se encaixam melhor? Então, observem que eles são o sujeito da oração. A oração e não vai ter o uso desse verbo auxiliar. Então, aí ele está assumindo a função de um sujeito. E os outros casos, como está mostrando aí na tela para vocês, é o when, que significa quando. When does summer start? Quando o verão começa. Where, que significa onde. Where do you live? Onde você mora, onde você vive. Why? Lembra que eu disse para vocês que eu ia especificar um pouquinho o nosso why? No português nós temos quantos porquês? 4. Em inglês só são 2, que é o why, que ele é usado quando eu vou fazer uma pergunta, que é aquele porquê separado e sem acento, e o because, que é o porquê junto e sem acento, que é quando está dando uma explicação, que é o explicativo. Então, why are you so sad? Porque você está doente, está tão doente. E tem também o uso do what, mais o verbo to be, mais o verbo like, que ele é usado para desempenhar uma característica em geral. What is John like? John is smart ou John is tall? Então, do que você gosta em John? John é esperto ou John é alto? Eu tenho o uso do what, mais o uso do do e do das, do did, mais o look like, que é atribuído a características físicas. Então, what does John look like? John has blue eyes ou John is tall? Então, tá perguntando do que você mais gosta em John. Se é dos olhos azuis dele ou se é da altura dele. Então, os pronomes interrogativos, eles podem ser usados em diversas funções. Aí na tela para vocês também eu tenho o uso do how, que é o como. How are you? Como você está? Eu tenho o uso do how também com adjetivo mais um advérbio, que significa qual ou quão. Só que o quão ele não é muito usado, tá certo? How old are you? Qual é a sua idade? How long is from to here Lorena by car? Tá especificando aí a duração de uma ação. Quanto tempo eu levo para ir de até Lorena de carro, tá certo? Então, uma frequência. How often do you visit to dentist? Com que frequência você visita seu dentista? Então, how much are those shoes? Então, eu tô querendo saber aí o preço. Então, quanto custa aqueles sapatos? Tem o how many, que já significa quantos. Então, how many cars have you? Quantos carros você tem? E how tall is she? Como ela é alta? Então, how, ele também pode ser usado de diversas formas. Na tela para vocês, eu tenho uma música que fala sobre os question word song. Então, para vocês
fixarem mais um pouquinho sobre a questão dos interrogative pronomes. Como vocês viram no vídeo, nós temos o uso dos pronomes que são atribuídos a pessoas, a coisas, a lugares, a objetos. Então, aí na tela para vocês, eu vou deixar um gráficozinho para vocês recordarem esse uso e também sobre as contractive forms, que são as contrações, quando eu junto duas palavras e formo uma só. Essas contrações, elas geralmente acontecem com relação ao verbo, então vai ter um verbo e um sujeito, tá certo? Eu coloquei aí na tela para vocês a contração com o verbo to be no presente, que é o I'm, que é o were, his, she's, it, were, your e there, tá ok? Então, ó, relembrem as contrações verbais, que isso vai ajudar bastante vocês. Lembrando para vocês que essas contrações, elas são muito usadas na oralidade, mas se você for fazer um texto mais científico, mais crítico, evitem usá-las um pouco. Na tela aí de vocês eu tenho mais um challenge. Esse challenge é sobre os interrogative pronomes. Então prestem bastante atenção. Qual que eu vou usar com pessoa? Qual que vai funcionar como sujeito? O que é que dá a ideia de posse? O que vai estar sendo estabelecido como um objeto? Então, prestem bastante atenção nessas dicas e tentem responder. Como vocês estão vendo aí, então, ó, na primeira questão eu tenho um who. Observe que ele funciona como sujeito da oração. Então, who threw the football? Quem é? O jogador de futebol. Então, ó, na segunda frase, eu tenho which, porque ele está dando aqui preferência. Which do you prefer? Coffee or tea? O que você prefere? Chá ou café? Na terceira frase, nós temos aí what. Ele está querendo saber qual o tempo que você vai precisar para chegar ao aeroporto. E na quarta questão, nós temos o use, que está estabelecendo uma relação de posse. Use car is that, de quem é aquele carro. E mais uma vez na tela para vocês, mais um test comprehension para vocês verem a questão. Quem já pensou que a pipoca ela podia fazer tanto bem à nossa saúde? Então o título do texto é Benefits of Popcorn. Why popcorns a smart snack? Por que a pipoca é um lanche, é um snack inteligente, tá certo? What's in your popcorn? The whole grains in a full of fiber, and according to the new study, it's package of polyphenols too. These antioxidants, also found in the red wine, can neutralize cancer-causing free radicals. About 1.5% of air in a popcorn by weighing is polyphenols more than what you found in a similar weights for fruits and vegetables. Those produces a mulch made of water that make it a hard choice, as long as you eat in minus the butter and the salt. Tá falando sobre os benefícios que a pipoca traz
para a nossa saúde, que a pipoca ela tem polifenols, que eles neutralizam substâncias cancerígenas. Quem era que sabia disso? Que é associada a frutas e a vegetais também. Então, aí embaixo tem um pequeno vocabulário para vocês darem uma olhada. Então, as perguntas sobre o texto. A notícia aborda alguns dos benefícios da pipoca para a nossa saúde. Então, responda. A pipoca é rica em quê? E que doenças ela pode evitar? Onde são mais encontradas essas substâncias benéficas? Quando ele pergunta onde, em quais outros alimentos, essas substâncias também são encontradas. Segunda questão. Encontre no texto a expressão que corresponde a vinho tinto, manteiga e sal. Terceiro. O que melhor corresponde em inglês à expressão smart snack do título do texto? Então, gente, trazendo aí para vocês as respostas. No primeiro quesito, a pipoca ela é rica em polifenóis que podem neutralizar radicais livres causadores do câncer. E onde essas substâncias são também encontradas? Em frutas e em vegetais. Vocês sabiam que comendo pipoca a gente pode aumentar os polifenóis em nosso organismo, que são substâncias que nos livram dos radicais livres que causam assim o câncer. Na segunda questão, encontre no texto expressões que correspondem a vinho tinto, seria red wine, e manteiga e sal, butter and salt. Terceiro, o que melhor corresponde em inglês à expressão smart snack do título do texto? Intelligent food, é uma comida inteligente. Deixando aí para vocês mais uma dica de cuidado, tá certo? Só que em inglês. Wash your hands. Wash your hands with soap and running water when hands are visible dirty. Então, ó, vocês lavarem sempre as mãos com sabão quando elas estão visivelmente sujas. Então, ó, aquele cuidado já básico que já ensinaram pra gente, lavar sempre as mãos. Segundo conselho, if your hands are not visible dirty, então se sua mão não estiver visivelmente suja, frequent clean them by using alcohol-based hand rub or soap and water. Então, ó, frequentemente limpe-as usando álcool ou água. Então, não deixar de cuidar da higiene das mãos em nenhum momento. Então, esse aviso aí é da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para a gente tomar bastante cuidado nesse período. Então, mais um informe para vocês sobre essa questão do coronavírus. Então, be informed, be prepared, be smart, be safe. Então, ó, seja informado, seja preparado, seja esperto e tome cuidado, tá certo? Cuidado com a higiene, com a alimentação, com seu corpo e com sua mente. Sempre procurem fazer coisas que o façam feliz. Vejam séries, ouçam músicas. Aproveitem para ouvir músicas e ver séries em inglês com a legenda em português, que você já vai treinando a questão do listen, tá ok? E para vocês, eu deixo o meu thank you e see you. Bye, bye!